graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da terra restaurada, a terra dos 6 dias, né, de obra de Deus, e no 7º ele descansou. E hoje eu tenho que falar um assunto muito importante para a gente entender esses 6 dias. A gente não pode continuar estudando a criação sem entender o tema de hoje. O tema de hoje ele é central para a gente poder entender as outras coisas e até o que eu já falei. Veja bem que nós estamos interpretando literalmente Gênesis 1, Gênesis 2. Nós estamos falando que Gênesis 1 e 2 é a mesma criação, um completa o outro. Eu não creio num texto poético, eu creio num texto literal. Eu não creio que Moisés pensou em ciência, mas o Espírito Santo estava dando como foi criado de fato. Não é apenas uma teoria que o povo judeu possuía e Moisés pensou assim: eu vou escrever essa teoria aqui para começar o livro dos princípios, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Não tem nada a ver com o humano. Até porque se nós pensarmos que o humano está no meio dessa descrição, nós vamos anular a divindade da Escritura. Foi o próprio Espírito Santo quem trouxe esse livro de Gênesis. Toda a Bíblia para nós é inspirada pelo Espírito Santo. Foram os profetas e os apóstolos que escreveram, inspirados pelo Espírito. E nós precisamos crer assim. Se nós ficarmos colocando técnicas interpretativas em coisas que é muito claro, sem qualquer técnica de interpretação, nós vamos cair nesse monte de teoria, esse monte de pensamento que existe, esse monte de confusão que existe a respeito de coisas que Deus deixou muito simples. Então, nós vamos falar hoje da palavra dia, né? A palavra dia, né, é encontrado muitas vezes ali, né, na descrição do Gênesis 1, do Gênesis 2, né? Muitas vezes a palavra dia no hebraico, yom, né, tem um sentido de um dia de 24 horas, um dia de 24 horas. Então, eu creio que Deus está falando, quando Ele foi recriar a terra nos 6 dias, são 6 dias literais, são 6 dias como nós conhecemos, são 6 dias de 24 horas e o texto vai indicar isso. Ainda que muitas pessoas elas pensam que esse dia não quer dizer dia, mas quer dizer uma era, um período, um tempo, uma dispensação de 1000, de 7000 ou de 1 milhão de anos. Muita gente fala muita coisa. Se nós lermos o texto, nós vamos saber que Deus está falando conosco numa linguagem que nós entendemos. Então Deus já usou a palavra dia, e a palavra dia é o sistema de 24 horas. Então, né, olha só, eu creio então que os dias aqui são literais, são 6 dias de 24 horas. Você vai dizer, mas o teólogo tal, teologia sem o Espírito Santo, teologia sem a presença de Deus, se forma filosofia, filósofos, e começam a pensar em cima da palavra. A palavra não foi feita para pensar em cima dela, mas para acreditar nela. Você tem que acreditar. Você pode até pensar sobre a palavra filosoficamente, mas você tem que chegar no fim de uma crença. É por isso que muitos teólogos hoje que a gente acompanha, eles perderam a fé, porque eles só acreditam naquilo que eles podem explicar. Ora, a fé não se explica. Se você quiser crer num Deus que você pode explicar, não é esse Deus que você deve servir. Você deve servir um Deus que você vê. Esse Deus a gente não vê, já não se explica. A eternidade não se explica. É fé. Fé e razão não andam de mãos dadas. Ainda que você ouviu muitas vezes isso, que fé e razão andam de mãos dadas, é absolutamente ao oposto. A fé não tem nada a ver com a razão. O próprio Moisés vai nos provar isso quando ele fala com rocha, ele manda a rocha da água, etc. Tantos exemplos assim. Então, olha só, a palavra dia, yom, né, no hebraico, é
24 horas, nós vamos começar a desenvolver esse raciocínio agora. Né? A primeira que luz é chamada de dia e trevas é chamada de noite. Veja, ou seja, as pessoas falam assim, pastor, esse dia aí não quer dizer de 24 horas, pode ser 1000 anos, pode ser 7000 anos, mas olha só, a luz é chamada dia e as trevas é chamada noite. É muito simples para a gente poder entender. Até hoje o sistema é esse. Então, né, está escrito aqui no 1:5 de Gênesis, né, Deus chamou a luz dia. Deus chamou a luz dia. E olha só, e as trevas noite. Foi tarde e manhã o primeiro dia. Então está muito claro aqui, já logo na primeira vez, que Deus vai dar nome à luz, chama de dia, vai dar nome às trevas, chama de noite. Está muito claro que é um dia de 24 horas. O dia, esse dia que Deus está criando, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e no sétimo ele descansa, são dias constituídos de tarde e manhã. Veja bem, se alguém pode falar assim, então, mas esse dia é de 7000 anos. Então, quando é a tarde de 7000 anos? Quando é a manhã de 7000 anos? Então, não seria essa maneira de se expressar que Deus usaria, mas Deus usaria outra forma de se expressar. Deus está se expressando de uma maneira tão simples. E nós temos que crer na simplicidade do texto que o Espírito Santo está trazendo para nós. Então, veja bem, olha só, em Gênesis 1:5 está falando assim, eu acabei de ler, vou repetir, para a gente ver as ocorrências de tarde e manhã. Veja bem, no 1:5 diz assim, Deus chamou a luz dia, Deus chamou, foi Deus que chamou, e as trevas Deus chamou noite. E aí foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Algumas pessoas pensam assim, é que Deus mostrou primeiro para Moisés a luz, e para Moisés foi o primeiro dia que Deus estava revelando para ele. Não, completamente não. É impossível ver isso no texto, a não ser que você quiser perverter o texto e você quiser apoiar alguma teoria do teu gosto. Agora, se você quiser ser sincero, está dizendo aqui que foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Bom, as pessoas falam assim, esses 6 dias são pode ser 1000 anos ou 7000 anos, porque eles querem concordar com a evolução. Porque aí Deus fala uma coisa e demora 1000 anos, 7000 anos, 70.000 anos, entendeu? 700.000 anos, 70 milhões de anos. Porque aí as pessoas querem então juntar a Bíblia com essa ciência, essa teoria de ciência evolucionista, mas nós não temos que acoplar, ajustar a Bíblia a nada. A Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade incontestável. O Espírito Santo coloca isso em nós. Então veja bem, é tarde e manhã o primeiro dia, não para Moisés, mas o primeiro dia da criação. Aí veja aqui o segundo, né? O 1:8 vai dizer assim, chamou Deus a expansão dos céus, Deus que chamou a expansão de céus, foi a tarde e amanhã o segundo dia. Então veja, de novo o padrão, foi a tarde e amanhã do segundo dia. Agora veja Gênesis 1:13, vai estar falando aqui em Gênesis 1:13. Olha só o que diz Gênesis 1:13, foi a tarde e amanhã o terceiro dia. Veja o padrão. Não pode ser que o primeiro dia tenha 1000 anos, o segundo dia tenha 70.000 anos, o terceiro dia tenha mais 1000 anos, e ninguém sabe quantos milhões de anos Deus demorou para criar a terra. Seria até algo estranho dizer que Deus não tem poder de criar imediatamente, que Deus tem que falar e as coisas têm que ir acontecendo devagar. Não, Deus tem poder para fazer na hora, para fazer agora. Se Deus hoje tem poder de fazer criar em nós órgãos que não existem mais, quantos testemunhos nós
nós vemos disso, dirá Deus para fazer especificamente a criação. Então veja, foi o terceiro dia, acaba assim, o quarto dia, Gênesis 1:19. Gênesis 1:19 diz assim, foi a tarde e amanhã o quarto dia. Veja, que Deus trabalhou e disse, foi a tarde e amanhã do quarto dia. Agora em Gênesis 1:23, está escrito assim, foi a tarde e amanhã o quinto dia. Veja que é algo imediato. Deus escolheu trabalhar nas 24 horas porque Ele está criando um tempo e um padrão para o homem viver, para o homem trabalhar e para o homem descansar. Então Deus está fazendo a terra para o homem viver. Já que Deus está fazendo para o homem viver, Ele está fazendo dentro de um padrão que Ele quer que o homem venha seguir. De tarde, de manhã, de chamar o dia de a luz de dia, a noite de trevas. Agora, se Deus quisesse também, Ele poderia ter falado uma palavra só e tudo ser recriado, tudo aparecer, tudo ser formado, tudo vir a existir em uma palavra, em um segundo. Mas Ele tem esse padrão porque Ele está seguindo agora o tempo. Ele estava na eternidade, mas quando Ele vai criar, Ele entra dentro do tempo que Ele mesmo criou no primeiro dia. Agora existe o tempo de 24 horas, mas Deus está fora desse tempo do Cronos, Deus está na eternidade. Mas quando Ele vai criar, Ele cria o tempo e Ele segue o tempo que Ele está criando. Horas, minutos, segundos, dia. Veja então que a sexta ocorrência está aqui no versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. Foi a tarde e amanhã o primeiro. Foi a tarde e amanhã o segundo. Tudo num padrão de um mesmo tempo, de um dia estipulado, de 24 horas. Veja, tarde, né? A tarde quer dizer o crepúsculo, o anoitecer, ou seja, foi a noite e é o encerramento do primeiro ciclo de luz. Você vê? 6 vezes aparece. Então o que é uma tarde? O encerramento de um ciclo de luz. Manhã, madrugada, cedo, é o encerramento do primeiro ciclo de trevas. Então, quando Deus fez lá o primeiro dia, foi o primeiro dia, era o encerramento do primeiro ciclo de luz. Quando veio amanhã, era o encerramento do primeiro ciclo de trevas. Então Deus está trabalhando assim. Bom, então veja bem, né? Olha só, os luminares para separar dia e noite. Veja o padrão de dia e noite de novo, né? Em Gênesis 1:14, ele está falando assim, ó, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Ou seja, assim foi na hora, não tem nada de milhares de anos. Agora, então se o sol, né, e a lua, eles vieram para separar dia e noite, e as pessoas falam que a palavra dia aqui tem um sentido de era, de 7.000 anos, então seria, não teria ligação, não teria conexão em dizer que os luminares vieram para separar o dia da noite. Agora, se o dia aqui tem 7.000 anos e o sol e a lua veio para separar dia e noite, como entender isso? Quando será dia em 7.000 anos e noite, ou tarde e manhã em 7.000 anos? Veja que é muito simples entender que isso é infundável, não tem fundamento. Bom, então o que diz aqui, ó, que o sol governa o dia, o
sol governa a luz. 1,16 aqui. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. Ou seja, está muito claro que Deus, fez para governar o dia, fez para governar a noite. Simples, de 24 horas, porque se Deus aqui está falando algo em um dia que vai demorar 7.000 anos, então não há sentido o que o texto está nos indicando. Seria escrito de outra forma. O Espírito Santo daria a Moisés de outra maneira para escrever. Aí no versículo 18 vai estar atestando essa ideia. Governe um dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Ou seja, governe o dia e a noite. Veja, o entendimento de 24 horas de novo. E fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Isso quer dizer que se as pessoas que dizem que um dia, uma era de 1.000 anos, 7.000 anos ou 70.000 anos, isso quer dizer que no começo a Terra girava bem devagarzinho ao redor do seu próprio eixo. Ou ficaria, se fosse 70.000 anos, 35.000 anos para iluminar uma parte, depois 35.000 anos para iluminar a outra. A Lua também é infundável. Você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz, que são 6 dias, e o texto está indicando para nós, literalmente, o dia é governado pelo sol, a noite é governada pela lua, já li versículo 18, e as estrelas são dadas para quê? As estrelas, o sol e a lua. Olha o versículo 14 de novo, disse Deus, apareça, haja, você lembra que eu expliquei o haja? Apareça luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Para que servem? Sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Deus está falando do tempo que Ele criou, o Cronos, de dia e noite, de tarde e manhã. É muito simples. E os astros foram dados para sinais, para que os homens pudessem fazer contas, calendários, pudessem entender as estações. Veja bem, então é muito simples. Deus entrou dentro do sistema e está criando agora o sistema, e está criando de acordo com as regras do sistema, que Ele poderia estragar o dele, tudo aparecer. Agora veja, que a tarde e a manhã é o padrão de Deus trabalhar. Começa pela manhã cedinho, termina pela tarde. Veja, então que está muito simples, muito claro saber que é um dia de 24 horas. Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar na literalidade dos 6 dias, dias de 24 horas, porque ao que parece, Adão deu nome aos animais no 6º dia, em um dia. Então eles dizem, seria impossível dar nome a todos os animais em um dia. Mas nós precisamos entender que o Adão antes do pecado é completamente diferente do Adão pecaminoso. Se nós formos interpretar esse Adão dando nome aos bichos, pensando nele, depois que ele cometeu o pecado, nós estaremos cometendo um grande erro, porque não é o mesmo Adão. Veja que o pecado, ele destruiu o nosso corpo, a nossa mente, ele corrompeu, ele trouxe fraqueza, ele trouxe enfraquecimento, imperfeição ao nosso corpo. Esse Adão, que deu o nome aos animais, era perfeito, dotado de uma mente muito capacitada. Então não é difícil acreditar que Adão tenha dado nome aos animais em apenas um dia, na sexta-feira. Não, isso não é difícil, porque nós estamos falando de um ser que foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Porém, eu quero falar mais algumas coisas aqui, A palavra dia é usada 2.611 vezes. 2.611 vezes. E quase todas as vezes, quase todas são literais, com exceção de frases como o dia do Senhor, o dia da vingança, o
o dia do juízo, frases assim, frases em que o contexto já nos diz que não é um dia de 24 horas, mas Deus está usando a palavra dia se referindo a um período de juízo, um período de vingança, um período de salvação e assim por diante. Portanto, em Gênesis nós não vemos isso, nós vemos um padrão de noite e dia, de luz e trevas, nós vemos um padrão de tarde, de manhã, nós vemos um padrão de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, nós vemos o padrão das 24 horas e também ao texto aqui que Deus fez em 6 dias, em Êxodo, no capítulo 20, no verso 11, vai estar falando assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Veja, que Deus fez, não Deus criou para, Deus fez em 6 dias o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então veja que Moisés está falando aqui que de fato foi 6 dias. Agora ele não está falando da criação, ele está falando de outras coisas aqui, dos mandamentos. Ele está dizendo, ele foi claro, que foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja que é muito claro, dizendo que esses 6 dias são dias literais. Agora, se não fosse literal, porque aí as pessoas pegam um texto lá que diz que 1000 anos para Deus é como um dia, vice-versa, né? Que não se apropria a isso de jeito nenhum. Mas se fosse verdade, se um dia fosse 1000 anos, ou 7.000 anos, ou 70.000 anos, ou fosse uma era de anos infindáveis, veja bem que era uma demora infundada, não há por que haver essa demora. Se a terra ela está em caos e Deus quer restaurar, qual o motivo de ter uma demora tão grande como 700.000 anos, como 1 milhão de anos, ou como 7.000 anos, ou como 70.000 anos? Então é uma demora que não tem fundamento. Plantas, por exemplo, um exemplo aqui, plantas ficarem sem sol por mais de 1000 anos, as plantas, os vegetais ficar por mais ou menos 1000 anos, se for interpretar dias como 1000 anos, 7.000 anos, se for interpretar dias como 7.000, 70.000 e assim vai. Então é algo infundado. Outra, Deus descansou 1000 anos. Então alguns dizem assim, Deus está no seu descanso, mas Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. É impossível dizer que Deus está no descanso, Deus não está no descanso. E outra, Deus descansou porque Ele acabou a obra. Se tivesse mais obra, Ele teria feito mais. Mas não é que Deus se cansou, Deus não se cansa, é porque Ele acabou. E Adão, então, no 7º dia, já teria 1000 anos no sábado. Porque se ele foi criado no 6º dia, e se um dia é 1000 anos, então Adão começou já no sábado com 1000 anos. Se for 7.000 anos, Adão tinha 7.000. Se for aumentando, só vai piorando. Então ele tinha 70.000 anos. É impossível acreditar nisso. Então é fácil acreditar nas escrituras da maneira simples, que dia é 24 horas e que de vez eu creio nisso e eu vejo isso no texto, que você também possa ver. Graça e paz.